Fala aí, galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais um dia aqui do nosso Congresso Online. Nosso Congresso Online de Saúde Mental do Concurseiro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vamos todos chegando. Hoje vai ser um dia especial aqui no nosso congresso. Vamos falar sobre doping acadêmico. Vou, inclusive, já colocar aqui o tema da nossa live: doping acadêmico. Lembrando a todos e a todas aí que a gente continua aqui hoje com a o nosso congresso online. Toda essa semana nós estamos dedicando à saúde mental do concurseiro. Saúde mental do concurseiro sempre é um tema que é importantíssimo. Eu digo sempre, o lema dessa semana é: não basta estudar, tem muitos outros fatores envolvidos na preparação e na aprovação em concurso público, e um deles, talvez o principal, é que você tem que estar bem de cabeça, tem que estar com a sua saúde mental em dia. Então, nós toda essa semana estamos conversando sobre esse tema aqui no Ouse, e nós já tivemos lives sobre ansiedade, sobre cobrança excessiva de si mesmo, autocobrança. Tivemos live também sobre como melhorar técnicas de concentração, e hoje a gente vai cuidar aqui do doping acadêmico. Nós estamos esperando aqui, já vai entrar, eu entrei um pouquinho antes da hora, mas já vai entrar aqui o Dr. Felipe, meu xará, por coincidência, residente em psiquiatria, mais um psiquiatra. Ontem também teve a doutora Emanuele, psiquiatra, e ele veio tratar especificamente da questão do uso de medicamentos para tentar controlar a ansiedade, uso de medicamentos para estudar o uso e as possíveis consequências disso. A gente está esperando ele, mas eu tenho certeza que a live de hoje vai ser muito útil. Tá aí, Dr. Felipe Mota acabou de entrar, já vamos convidar ele aqui para participar do nosso... Vamos esperar o Dr. Felipe entrar. Grande Dr. Felipe Mota, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Boa noite, concurseiros. Como é que você tá, meu amigo? Tem que ter trilha sonora pra galera que tá lutando. A gente tem que chegar logo assim. Chegou chegando, arrepiando tudo. É isso aí, tem que chegar. Muito bem. Filosofia de rock, eu adoto sempre. Filosofia de rock. Tem que ser, tem que ser. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, xará. Boa noite, pessoal Xará. do Ouse Saber. Muito obrigado pelo convite, poder trazer o conhecimento, poder tirar dúvidas, dividir aqui saberes com você e com a sua audiência aí. Massa. Que eu já adianto que eu me identifico bastante, porque todo médico, de certa forma, é concurseiro. Não se compara com o nível de concorrência, de concurso, mas fazer uma prova de residência, fazer, enfim, os processos seletivos que a gente passa, olha, Com não é certeza. fácil. Não, a minha irmã, né? Minha irmã é médica, a Thalita, sua amiga, né? Por sinal. Sim, sim. Quando eu pensei no tema desse congresso online, imediatamente eu lembrei de ti, saber da residência de psiquiatria e tudo. Acho que vocês até fizeram alguma live conjunta recentemente, ou não sei se eu estou enganando. Mas eu lembrei do teu nome, fui lá pedir, e eu acompanhei todo o processo dela de estudo para residência, e é um concurso público, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida de que vocês entendem muito bem essa realidade de concurso, de preparação para a prova. E eu acho que hoje vai ser um dos melhores dias aqui. Todos os dias, toda live que eu tenho assistido no congresso aqui, eu tenho dito, pô, cada vez está melhor, o pessoal muito bacana falando. E eu acho que hoje é um tema que interessa a muita gente, que é a questão do doping acadêmico. Mas antes eu queria te pedir para se apresentar para a galera, falar quem tu é, o que tu está estudando, como é que estão as coisas. Show! Então, eu me chamo Felipe, né? Felipe Mota. Eu faço residência de psiquiatria pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Eu estou no 2º ano de residência. Eu me formei em medicina na Unicristos, né? Que é de Fortaleza, em 2014.
Trabalhei aí uns 4, 5 anos também na área de saúde mental, fiz especialização em saúde da família, fui médico de posto de saúde, médico de CAPS, um bocado de coisa aí, né? Emergência. E aí fiz pós em auditoria, fiz especializações e cursos em saúde mental também. E agora estou na residência. Hoje eu estou morando em Iguatu, porque a minha residência, ela é, vamos dizer assim, residência sanduíche, né? Ela passa um tempo em Fortaleza, um tempo em Iguatu, e a gente tem uma visão de rede, né, de saúde mental diferenciada por conta disso. A gente não fica só em hospital psiquiátrico. Muito legal. Então, isso traz uma visão, porque existe, que não vai ser abordado aqui o tema, mas existe um negócio chamado reforma psiquiátrica. Perfeito. E aí a mudança do paradigma de atendimento e de internação em pacientes em hospital para ser atendido em ambulatório, em CAPS, que é um papo para uma outra conversa, né? Acaba que a gente tem uma interseção aqui com o nosso público sobre essa questão, principalmente o pessoal que estuda para a Defensoria Pública, que é a minha carreira, porque a gente trabalha muito o tema da saúde mental, já houve vários problemas, inclusive um precedente de condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi justamente um caso de violência psiquiátrica, que foi o caso da Damião Ximenes Lopes, que foi em Sobral, que foi um paciente morto de forma bárbara numa instituição psiquiátrica de Sobral. Então, foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente acaba, lógico, sem entrar nas questões médicas, mas estudando a parte do direito envolvida com isso. Então, a gente acaba tendo um pouco de noção do processo de reforma psiquiátrica, a própria questão das pessoas que cometem crimes por questões psiquiátricas. A gente acaba vendo isso um pouco superficialmente, mas como você bem disse, esse não é bem o tema da nossa conversa de hoje. Estou começando a tergiversar aqui para não perder muito o fio da meada aqui. Não, Pois não, desculpa. Pode não, falar. era só para complementar, justamente. E o que eu estudo hoje é justamente essa relação do adoecimento mental, mas também está muito em moda, está muito em foco o tema de hoje, né? Que a gente pode chamar, esse termo não é meu, existem outros colegas médicos que usam, que é a psiquiatria, vamos dizer assim, para aumentar o potencial da pessoa, né? Resultados. Cosmética, pronto, a palavra é essa. Psiquiatria cosmética, né? Se tem cirurgia cosmética, se tem dermatologia cosmética, será que também não poderíamos ter uso de subterfúgio químico para melhorar o poder cognitivo das pessoas? E a gente vai debater isso hoje. Tá bom? Muito bom, muito bom. E então, assim, vamos direto ao ponto. Vamos entrar nessa história. Eu preciso só saber se o áudio tá bom. Tá, para mim tá ótimo. Beleza. Se alguém quiser dar um feedback. Dar um feedback. E também, se alguém quiser mandar perguntas, tirar dúvidas, é bacana também, porque eu acredito que muita gente tenha questionamentos a respeito disso, pense a respeito disso, eventualmente alguém pense até mesmo em usar alguma coisa. Ontem teve outra psiquiatra falando aqui, inclusive, né? E ela falou por alto dessa questão, não chegou a adentrar especificamente na problemática, mas ela citou por alto, né? Assim, que os medicamentos, eles dão uma sensação no momento. Isso não significa que aquilo ali tem uma continuidade, etc. E disse, gera uma sensação como gera a sensação café, Red Bull. Na hora eu pensei assim, se café Red Bull for doping acadêmico, eu cometo doping acadêmico. Então, a minha dúvida ficou, por que é doping acadêmico mesmo? O que a gente pode considerar um doping acadêmico? Se isso tem uma conotação pejorativa, negativa ou não, ou se vocês veem como médicos cientificamente isso aí como uma coisa como outra qualquer. Então, o termo doping acadêmico também ele é uma coisa nova, né? Não é estabelecido assim até de forma legal. Está sendo discutido bastante nos congressos e em rodas de conversa desse assunto, que significa o quê? Para eu fazer uma comparação, é como se fosse... É muito comum no público masculino, às vezes o cara jovem,
ele usar de medicações para melhorar o desempenho sexual, vamos dizer assim, supostamente, achando que vai se garantir mais e acaba que, às vezes, o efeito que ele tem nem é condizente com a performance que ele achava que poderia ter com a medicação. E em relação a pessoas que praticam esportes, né? Claro, esporte competitivo, existe lá uma fiscalização acerca de uso de subterfúgio também químico que não permite, ou pelo menos tenta coibir esse tipo de comportamento. Mas, assim, nas academias, né, fora de competição profissional mesmo, pessoas usam anabolizantes e outras medicações para poder conseguir uma estrutura muscular mais importante. E como que isso é visto pela nossa sociedade, né? Como que isso é visto pela nossa sociedade? Bem, longe de mim de bater o martelo e dizer que isso é legal ou não é. Mas trazendo para a discussão cognitiva, fica essa primeira reflexão de que, bem, eu vou falar das medicações mais usadas, dos efeitos, das contraindicações, mas fica a reflexão de que as pessoas que pretendem alcançar algum aumento de desempenho cognitivo com o uso de medicação, ao final disso tudo, né, supostamente tendo esse ganho, o que foi dela e o que foi da medicação? E outra, é justo, e aí isso em alguns, eu acho que nos Estados Unidos, não vou te dar a informação precisa, mas já existe um preceito para barrar um pouco, para ver esse tipo de comportamento com alguns testes para ver se a pessoa está usando medicação que supostamente aumenta a performance cognitiva para que ela não possa participar de concurso público. E aí eu trago essa discussão justamente assim, seria justo você colocar no mesmo patamar de competição pessoas que estão lá estudando e usando de outras técnicas para tentar estudar e se superando sozinhas e as pessoas que usam medicações, produtos químicos para poder melhorar essa performance. Seria justo isso? É igual realmente, né? E, bem, aí é que vem o termo doping acadêmico. Vou pedir licença para você, que eu fiz uma colinha aqui, né? Perfeito, porque fica à é vontade. muito tema. E Fica à de vontade. vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para dar uma norteada e a gente não se perder. Mas o termo doping acadêmico é isso, né? Fala sobre esse comportamento em que as pessoas que estão tentando... Eu vou falar assim, o seu contexto aqui é de concurso, mas esse comportamento ele está sendo aplicado em profissionais que têm uma necessidade de trabalho de turnos, vigilantes, por exemplo, caminhoneiros, Caminhoneiros profissionais... historicamente usam, né, coisas para ficar acordado e tal, para ter mais rendimento, produtividade. Já foi objeto de inúmeras reportagens na televisão. Sim, sim. E a gente vê também as consequências disso, né? Acidentes, enfim. Médicos também, cirurgiões que dão plantão, viram várias horas, e eu vejo vários colegas que botam lá tantas horas, várias horas, que meu Deus, quantos dias dá isso, né? E às vezes existe esse comportamento, que estão estudando para um concurso, que estão querendo já nas escolas e faculdades tirar um conceito A, tirar um conceito melhor, fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Eu vi um documentário no Netflix recentemente, no contexto americano, sobre os filhos dos funcionários de empresas do Vale do Silício, que praticamente todos eles já estão usando remédios para aumentar a atenção, aumentar a concentração, ter um melhor desempenho, já pensando na faculdade, né? Já pensando na universidade, que lá é um processo. E aí as crianças já... o diagnóstico de TDAH, lá, de transtorno de déficit de atenção, é uma coisa assim, quase que padrão, pelo menos pelo que esse documentário retratava. Então, assim, mostra justamente essa expansão, esse boom do consumo de medicamentos para aumentar a atenção, aumentar o foco e fazer as pessoas, aspas, mais inteligentes, né? Sim. E justamente o que você falou, essa cultura de aumento de performance, ela vem muito oriunda dos trabalhadores do Vale do Silício e dos operadores, por exemplo, da Bolsa de Valores, que precisam de resultado, de dar ganhos, lucro, fazer mais, melhor em menos tempo, né? E aí entra aquela expectativa de que, será que existe um comprimido, existe uma medicação que me faça ter acesso
a uma versão melhorada uma versão minha que seja melhor, né? É o meu eu maior, o meu eu melhor, e aí se deposita toda uma esperança e assim, a busca por essas medicações, ela aumentou muito, assim, de dobrar e triplicar em alguns países, entendeu? Então, e você traz os Estados Unidos, tem vários documentários, depois eu posso deixar aqui algumas recomendações que se fazem necessárias até para a gente fazer uma crítica sobre esse comportamento, tá? Mas assim, deixando claro para todo mundo que quando a gente até conversou previamente a essa live, a gente até, um tema que a gente tocou é que a gente queria ter um papo sem julgar ninguém, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para falar do que acontece e Sim. o que as pessoas têm como consequência disso, seja positiva ou negativa. E aí cada um sabe da sua vida e cada um toma suas próprias decisões. Acho que o que é importante, e eu acho que o grande objetivo da gente hoje aqui é esse, né? Foi inclusive você que falou isso, na verdade, né? Não foi nem eu, estou reproduzindo as suas palavras, que é falar sobre uma realidade que existe e falar sem tabu, sem medo, sem pré-julgamento. Nós não estamos aqui para botar o dedo na cara de ninguém. Se você está usando agora um medicamento, é uma questão sua. Agora a gente tem que falar do que a ciência trata a respeito desse medicamento, né? Que eu acho que é o grande lance de hoje. Pois é, eu queria até interagir com o pessoal já e pedir assim para o pessoal deixar o like aí, se já fez uso, está fazendo uso, coloca o dedo no coraçãozinho aí. Não sei se a galera vai querer se apontar, não, mas não dá para ver, é só para ver se o pessoal usa mesmo ou já ouviu ou conhece alguém que usa, olha aí, ó. Tá. Né? Ou já usou, conhece alguém que usa. Coloca aí para a gente ver que vocês estão, que é uma realidade. Bem, então eu vou falar o seguinte, eu vou dar uma breve explicação do que se espera, quais são essas medicações, né? E quais são os estudos que mostram quais são os efeitos dela, né? De fato. Então, assim, você falou e eu concordo, a gente não vai julgar, mas eu preciso orientar. Um problema que é assim, bem visto, assim, é bem estabelecido é que as pessoas estão usando medicação. Eu não vou falar de drogas, né? Eu não vou falar de drogas ilícitas, vou falar de medicação. Elas estão fazendo uso de forma sem acompanhamento médico. Esse é um problema que eu não tenho como passar pano, entende? Perfeito. Por conta dos graves efeitos que podem advir desse comportamento. Então, às vezes, pegar emprestado de um amigo, pedir isso é uma para realidade alguém... muito comum. O pessoal passa como se fosse tic-tac, né? Passa um remédio como se fosse um tic-tac. Exatamente. E assim, procure um médico, entende? Procure um psiquiatra, converse, um psicólogo, converse para você ter um acompanhamento. Por conta de que, bem, você está se expondo a uma substância que, inclusive, ela é controlada. Ela não é para você comprar como uma dipirona. Então, tem uma razão de ser. Por quê? Causa dependência e tolerância. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas, assim, vou te falar o quê? Na minha prática, no meu dia a dia, o que eu percebi? Que no meu preparatório de residência, que é assim, uma sala imensa com várias pessoas, vários colegas nessa vibe que vou passar, não vou, esse ano, tem que ser esse ano, porque minha vida depende disso, vai mudar a minha vida. Era estranho quem não usava. Então, assim, muitas pessoas compartilhavam, médicos, porque a gente tem um acesso mais fácil, né? Você pode ir lá pegar a receita e fazer, enfim. Muitas pessoas faziam uso. E quando você entra em contato com colegas que fizeram residência em grandes centros, né, grandes centros pelo Brasil, muitos usavam porque tinham que emendar o trabalho da residência com os estudos, com os plantões extras para sobreviver. E essas medicações, uma coisa que também é comum é que elas diminuem a sensação de cansaço. Então, você tem a sensação de que dá conta de tudo, entende? E ao mesmo tempo. Então, você tem que ser super produtivo, ganhar muito dinheiro, trabalhar muito, produzir muita ciência e faz uso da medicação. Então, assim, acredito que na realidade dos concurseiros, né, que eu acho assim, né, eu posso dizer também que é um nível a mais, né, um nível superior de dificuldade, porque é uma concorrência desleal, enfim, tanto em quantidade como em quantidade de acesso que tem que fazer. Talvez sim as pessoas façam uso, e quando eu lancei nas minhas redes sociais alguns questionamentos, eu tive depoimentos de pessoas falando várias histórias. Eu tinha que fazer uma prova, fui tomar para virar a noite, deu ruim. Eu tinha...
aqui a gente tem muito a realidade na prova oral. O OUSE, ele se notabilizou muito por curso preparatório para a prova oral. E aí vários alunos chegam para falar, pô, eu já fiz até um treino tomando um remédio. No caso lá é um pouquinho diferente, que normalmente eles tomam para acalmar, né? Na prova oral, tomam alguma coisa para acalmar. Aí eles relatam muito. Não, eu treinei e me dei super mal com o remédio. Não funcionou legal para mim. E aí eu já estou treinando sem para tentar me acalmar lá para a hora. E, por outro lado, a gente escuta muito relatos também de gente que toma para estudar mesmo, principalmente a famosa Ritalina, acho que você vai já falar dela aí. Sim. E aí muita gente relata que toma mesmo e se sente melhor, né? Eu não sei por quanto tempo, aí eu não acompanho. Você com certeza vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Pronto, então vamos lá. O que esses estimulantes fazem, tá? Então a gente precisa separar basicamente em 3 tipos de drogas, tá? O metilfenidato, que é a Ritalina, em várias apresentações. O Venvance, que é a deslisanfetamina, que é um tipo de anfetamina. E o modafinil, que é também um promotor da vigilância, tá? O que eles fazem e quais são os efeitos de ganhos e quais são os efeitos colaterais que são importantes vocês saberem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, os estudos que acompanham pessoas saudáveis que fazem uso dessas medicações para ter um ganho cognitivo, eles não têm ainda um acompanhamento a longo prazo para perceber se o que aquela pessoa ganhou se manteve. Não tem assim, estudos que tragam informações se esse ganho ele se manteve. Então, a gente não pode dizer que, caso você tenha um aumento de ganho cognitivo, de percepção de que está mais atento, está mais enérgico, não se sabe se a memória que você consolidou ali se mantém. Então, é porque a gente não tem estudo que mostra isso. E outra... Então não tem esse dado é muito interessante. Não tem um estudo que comprove que aquilo que você aprendeu usando esse medicamento tem uma durabilidade maior, é isso? Não tem. Não tem ainda. Os estudos são inconclusivos e muitos ainda fracos por várias questões metodológicas, que eu acho que não compensa tanto eu mostrar aqui, mas eu vou citando ao longo da conversa, porque eu acho que o que interessa é o resumo, né? Assim, para os pontos principais. E aí, o que essas medicações fazem? Vamos lá. O cérebro da gente, ele funciona como circuitos. Então, você imagina que para eu conseguir raciocinar, eu preciso ligar um interruptor X ou então ajustar esse interruptor como aquelas luzes que você consegue ajustar o brilho, né? O cérebro da gente... E aí, gente, assim, eu queria também que vocês se interagissem aqui e continuassem mandando like aí para poder eu perceber que está sendo legal, tá bom? O cérebro da gente, ele ajusta tanto ligando e desligando o interruptor, como ajustando o brilho, no sentido de que você, para processar uma informação, você ativa principalmente o córtex pré-frontal, né? Uma parte do cérebro específica. Em pessoas que têm um transtorno de atenção e hiperatividade, esse ajuste ele está desregulado. Então, você usa estimulante para poder ajustar isso. Como é que você faz isso, Felipe? Por que quando... E aí, volta a dizer, se você já tomou e sentiu os efeitos benéficos que eu vou falar agora, continue interagindo aí, que é legal da gente ver para perceber que está sendo válido isso. Olha só, por que quando eu já tomei a Ritalina, por exemplo, ou o metilfenidato, ou os estimulantes como o modafinil, por que eu me senti tão bem? Por que você está dizendo aí, mas eu me senti assim, eufórico, eu me senti energizado, eu me senti mais atento. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, eles mexem em 2 neurotransmissores que são importantes para a nossa vida, vamos dizer assim. A dopamina, eles aumentam, em via de regra, a dopamina em alguns circuitos específicos, tá? Isso faz com que a sua capacidade de focar aumente. O seu processamento de informação de forma executiva melhore, certo? E eles mexem também na noradrenalina. Isso faz com que o seu estado de vigilância, a sua sensação de prazer, que também está relacionado mais até com a dopamina, mas o seu estado de vigilância, ele aumente. Então, a sua atenção também pode aumentar com isso. Essa combinação
faz com que você tenha a percepção de que está mais... Opa, pode mandar aqui que eu vou aguentar 2 horas de aula e estou interessado e tal. Porque essa regulação de liga e desliga e de ajuste fino, ela fica mais, vamos dizer, ela fica mais ajustável. Vamos dizer que o seu cérebro ele conseguisse processar melhor isso. Mas, a depender da dose que você tome, e a gente não tem como prever isso, por isso que esse negócio de tomar remédio do amigo, enfim, sem acompanhamento, é importante você não fazer esse comportamento, sim procurar um médico, porque esse ajuste pode ser que, ao invés de você conseguir ajustar essa dose, você, ao invés de ter atenção maior, você vai ter ansiedade, você vai ter medo, você vai ter sintomas desautonômicos, que a gente chama, que é tipo assim, coração acelerado, tremor, boca seca, diarreia, sudorese. Por coincidência, exatamente no momento que você falou, um dos nossos aqui, seguidores aqui da audiência, concurseiro, prof, diz: importante o palestrante ressaltar a interação prejudicial desses medicamentos com a ansiedade. Bem na hora que você falou que se essa regulagem aí tiver uma falha, principalmente porque não foi feito para aquela pessoa, pode ter o efeito diametralmente oposto daquele que é esperado, né? Totalmente. Porque assim, e aí eu vou falar também sobre como que acontece o aprendizado de uma forma sucinta. Mas veja, se você estimula de forma, às vezes, e olha a dose, quando eu falo da dose da medicação, às vezes tem a dose alta, mas é uma dose irregular e da medicação não adequada para você, se é que você precisa tomar ela, faz com que você migre para o outro polo, que é o estímulo excessivo. Então, assim, você tem esses efeitos colaterais e que vão atrapalhar o seu rendimento. Porque tu vai começar a ter pensamentos assim, tu tá estudando, tu tá lá alerta, tu não consegue relaxar. Tu tá lá pensando, e diz, eita, mas a prova, não sei o quê, eu não me preparei direito. Ao invés de estar se concentrando ali, porque ficou demais. Entendeu? E outra, existe muito efeito on-off. Liga e desliga, que é o quê? A pessoa toma um remédio, aí vai estuda ali a um determinado tempo. Aí o remédio passa o efeito, ele sente assim a bad, ele sente a depressão, ele sente o poxa, que pai. Aí isso faz com que a pessoa busque de forma repetida. E isso faz com que você tenha um mecanismo de recompensa ativado, porque você fez uma atividade, aquilo te deu prazer, te deu uma recompensa, e a tendência do ser humano é voltar para aquilo. E aí, amigo, tu sabe a que se assemelha? Ao uso de substância, de droga. Entende? E aí você começa a criar uma dependência, porque você começa a achar que, eu só consigo estudar se for com a Ritalina. Eu só consigo estudar se for com a modafinila. E isso foi um tema que foi citado ontem também. Eu achei muito boa essa explicação, tanto sua quanto de ontem. Que eu nunca tinha parado para pensar nisso e faz total sentido, é total lógico. Você sente uma sensação boa por usar o remédio e aquilo é ativado quimicamente, mas você processa a sensação boa mais no nível, digamos assim, emocional, digamos assim. Você associa emocionalmente aquela sensação boa com o remédio. E não dá para ter uma certeza se foi do remédio ou não. E na hora que você não tem aquilo, você deixa de conseguir associar aquela sensação boa a outras coisas que não sejam remédio. Aí, justamente, você se torna dependente do remédio. Eu compreendo bem? É por aí o pensamento é esse. E aí, assim, o que acontece com toda medicação nesse estilo, né? Que você faz esse tipo de uso? Você começa a ter tolerância. Quer dizer, aquela dose já não faz mais efeito e aí você começa a ter que usar doses mais altas. Quando você aumenta a dose, o que acontece? Efeito colateral. Então, assim, que aí entra ansiedade, entra desautonomia, entra insônia, pessoas usando em horários, ou misturando as medicações, ou até com café, tem um problema de insônia muito grande. E a insônia, ela é o maior sabotador do teu aprendizado. Entende? Porque o sono consolida o conhecimento. Isso a gente sabe também. Então, veja, às vezes você está querendo acelerar um processo que ele tem um ritmo, o seu ritmo,
você está querendo acelerar um processo, mas você está dando um tiro no pé. Porque você vai ter ali problemas de ansiedade, de alimentação, de sono e outra. Num estado inicial, muitas pessoas sentem só esses efeitos, que são até mais leves. Mas em alguns casos, que a gente não tem como prever, mas em situações um pouco mais raras, você pode ter arritmia cardíaca, até indução de AVC em algumas situações. E outra, a dopamina, que é um neurotransmissor que está relacionado a muita coisa sobre ansiedade, sobre atenção, ela, quando está em excesso, que é o que essa medicação faz, em alguns circuitos desses que eu estou falando, ela pode causar psicose. A esquizofrenia, que é uma doença que tem por base a psicose, que é a fuga da realidade, uma das premissas dela é um excesso de dopamina desregulada em algumas áreas. É tanta produção cerebral que o indivíduo começa a ver coisas que não existem, vamos dizer assim. Então, existe um risco, não é comum, tá? Não é dos mais comuns, mas existe um risco de até induzir psicose. É mais comum em pessoas que usam cocaína, metanfetamina, que não sei, eu acho que não seja tanto o caso daqui, mas saibam que existe esse risco. Existe o risco também, vou dar um exemplo, de você de repente tem um transtorno afetivo bipolar, não sabe, não diagnosticado, não cuidado, ou está cuidado, e dispara e você tem um episódio maníaco. Acontece. Tem um gatilho para uma doença que estava adormecida. Acontece. Né? Então, assim, lembrando que essas medicações da Ritalina, eu não vou ficar repetindo as medicações, vamos falar de um modo geral, tá? Eu vou pontuar quando for específico. Elas têm um aumento da vigilância, e aí até testes que são feitos em pessoas que têm problemas de sono ou que tiveram noites mal dormidas, você aumenta realmente a vigilância, você aumenta a atenção. E outra, os estudos que fizeram com pessoas sadias para esse aumento de... Como é que foi o estudo? Deixa eu explicar. Pegaram pessoas, voluntários, em 2 grupos. Uma galera que tomou placebo, não sabe que tomou, e a galera que tomou o estimulante. E botaram para fazer uma prova. A mesma prova. Ninguém sabe, é duplo cego, então ninguém sabe quem é quem. Depois que você abre o código, você vê quem era quem, e aí você compara. Pega os 2 grupos, compara. A galera que tomou estimulante não teve necessariamente um aumento de performance nas pontuações dos estudos. Porém, eles tinham a percepção de que tinham ido melhor. Entendi. Então, pode fazer bem porque você acha que está indo muito bem, meu Deus do céu. Mas quando você vai ver nos testes, o seu desempenho não melhora tanto, ou às vezes nem melhora. E tem mais. Outros estudos mostraram que pessoas sem TDAH, e eu vi que uma pessoa perguntou se a pessoa sobre TDAH e tudo. Perguntou assim, se mesmo quem tem TDAH tomando, se também pode ficar dependente. É mais difícil, porque o TDAH, sendo um diagnóstico adequado, ele sofre da regulação. A regulação fina e a regulação on-off. Então, quando a medicação vem, existe uma falha, vamos dizer, dopaminérgica nessa regulação de dopamina, e a medicação faz esse efeito, tá? É mais difícil. O TDAH, quando não tratado, a pessoa que tem um transtorno tem uma tendência maior a abusar de outras drogas por outras questões. Entende? Não pelo uso de Ritalina, por exemplo. Não é comum isso, certo? Mas, voltando aqui para o estudo que eu ia falar, que era o seguinte. Foi visto também que, imagina uma curva em U invertido, certo? Queria que vocês imaginassem isso. E pegaram vários extratos de pessoas sadias que usavam medicação estimulante para aumentar o desempenho cognitivo. O que se viu? Viu-se que se a pessoa já tinha um desempenho baixo e tomava o estimulante, ela poderia ter uma melhora. Mas a pessoa que estava, a pessoa sadia, que tem o desempenho, está aqui na base do U. Em alguns casos, houve uma melhora cognitiva. Não em retenção de memória, mas em
executiva, em memória, em inteligência executiva, de fazer coisas. Entende? Entendo. Especialmente situações de execução de atividades espaciais. Certo? Como eu disse, assim, gente, os estudos ainda não são densos, entende? Para usar exemplos que você tratou aqui, seria talvez bom para um médico que vai fazer horas e horas de cirurgia operar, porque é uma coisa executiva, ele já aprendeu aquilo, vai botar em prática. Agora, para um concurseiro que é sadio, que ele precisa reter conhecimento, ele pode ter um desempenho, mas depois cai, é isso? Não, pois é, nem esse desempenho é visto. Só tem eu vou dar o ouro no final aí, né? Mas assim, o que se viu é que pessoas que têm um nível mais baixo sobe esse nível, consegue ter um aumento de desempenho. Mas as pessoas que já têm um nível de performance moderada a alto, existe até o risco do alto, o invertido, lembra? Então, o risco é a pessoa até ter uma queda. Piorar. Exatamente. A pessoa, ou você que tem um nível, um nível de performance baixo, exagerou na dose, você sobe e depois cai. Entendi. Pessoa que já está no nível de performance alto, que toma essa medicação achando que vai ter um ganho, os estudos mostram que houve foi queda. Entendi. Então, é dar a César o que é de César. No sentido de que, se você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok, isso é tratamento, a gente nem vai conversar sobre isso. Mas pessoas rígidas, existe um risco de você ter prejuízo. Como você falou, fui tomar um remédio e foi piorar. Porque aumentou os sintomas autonômicos, né? De ansiedade, taquicardia, que em qualquer situação de estresse já acontece. Tá? Entendi. Então, alguém perguntou se a depressão pode ser uma doença gerada pelo uso dessas medicações por pessoas saudáveis. Uma pessoa saudável pode ser um gatilho, tomar esse medicamento para uma pessoa saudável pode ser um gatilho para disparar a depressão? Eu não tenho informação sobre isso. Não é uma doença que está listada como você disse, por exemplo, disparar o gatilho de um transtorno bipolar. Não é um estudo recorrente. Não há um estudo recorrente que mostre essa correlação, né, com a depressão. Porque, na verdade, os estimulantes, eles são usados até de forma adjuvante. Então, você tem depressão, está usando antidepressivo, não respondeu tão bem, você pode usar como um potencializador, vamos dizer. Mas eu desconheço, realmente é uma informação que eu não tenho, se você usando estimulante, olha, eu não estou falando de droga, eu estou falando de estimulante, medicação prescrita, tá? Ritalina, não é de cocaína, essas coisas. Aí já é outra vibe. Eu não tenho essa informação, eu desconheço. Pode ser que exista, mas eu não tenho. Só para fazer um pequeno resumo para quem eventualmente esteja chegando agora. Você já falou que para quem tem uma doença diagnosticada por um psiquiatra, TDAH, etc., essa droga ela vem e simplesmente regula algo que estava ali carecendo, necessitando mesmo de uma regulagem. Agora, para pessoas saudáveis, rígidas, além de não haver nenhum estudo que comprove realmente uma melhora, pode inclusive gerar prejuízo no aprendizado. Além disso, ainda pode disparar doenças que estão ali camufladas. Exatamente. A gente, olha, vai chegar um período em que talvez a gente consiga ver estudos que mostrem um ganho. E aí, assim, cara, por que não? É uma discussão ética, filosófica. Mas enquanto a gente não tem um estudo que mostre isso, eu não tenho evidência científica que embase a minha conduta, vai ser no achismo. Entende? E assim, o que se mostra é como eu falei. O que você precisa? Você precisa consolidar a sua memória. E acessar essa memória de forma rápida, numa prova. É isso. O que a gente viu é que ele não aumenta a retenção. Ele aumenta a atenção, aumenta a vigilância e aumenta a percepção de que você está indo bem. Isso, para algumas pessoas, pode ser muito bom. Mas vale a pena você correr o risco e ainda de tomar condutas desse tipo? Por quê? Efeitos colaterais dos mais leves, insônia,
ansiedade, taquicardia, redução do apetite. Que é tudo que um concurseiro não quer, né? Insônia, ansiedade, taquicardia, tudo que atrapalha o seu estudo, né? Na verdade. Pois é. Aí o que acontece? Acaba que é uma estratégia que, no fundo, assim, ouvindo tudo isso até agora, parece uma estratégia kamikaze, na verdade, né? É uma estratégia kamikaze, uma estratégia tudo ou nada. Porque pode ser que, eventualmente, dê certo e você tenha um pico, mas pode ser que você perca tudo. Uma estratégia kamikaze numa coisa que normalmente é de longo prazo. Porque o estudo para concurso, ele não acontece de uma hora para outra, ele é de longo prazo. Então, realmente não parece assim, uma estratégia muito inteligente quando você conhece todos os riscos envolvidos, né? Mas aí é que eu vou fazer agora o advogado do diabo, né? Assim, ponto. Às vezes você está precisando. Como é que eu posso explicar? Vamos lá. Às vezes você está precisando de ficar vigil, de ficar atento. Depois você se vira em memorizar aquilo. Então, se fosse assim também, Felipe, a gente não tomava café. Para quem toma café? Para ficar vigil, desperto. Entende? Só que, por exemplo, o café também tem seus problemas. O café também causa intoxicação. O café também causa efeito colateral indesejável. Até refluxo, por exemplo. Dor de cabeça. Então, assim, dor de cabeça. Os estimulantes também causam, né? Então, assim, agora eu vou queria pontuar contigo algumas características das drogas, né? Para o pessoal ficar... Porque eu sei que tem gente que usa. Né? Eu acho que tem gente que usa, senão não estaria aqui, conversa com a gente. Então, para que você saiba o que você está tomando, entende? E não achar que, o que eu vi na internet, o que um amigo meu me disse, meu Deus, um amigo meu passou no concurso e tomou, eu vou tomar também, né? Então, vamos falar um pouquinho das principais drogas, assim, de forma objetiva aqui para o pessoal, tá certo? E eu volto a pedir de novo a você, se você conhece alguém isso, interage, manda um like. A galera tá interagindo bem. Eu tô tentando captar todas as perguntas que eles estão mandando aqui para você poder falar tranquilamente. Depois eu vou passando para você. Inclusive, perguntaram aí se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva, sim, viu? Sem problema nenhum. Podem ficar tranquilos. E teve uma pergunta mais acima também, sobre que é um problema também a ser enfrentado, que eu vou, depois que você falar o que você está programado para falar, eu vou trazer, que é a questão dos diagnósticos, muitas vezes, digamos assim, um pouco utilitaristas de TDAH. Mas a gente fala disso depois. Vamos seguir seu descritivo, porque está muito bom, tá excelente. Pessoal, aí assim, quero logo avisar que, caso não consiga responder as perguntas, caso a live acabe, caso não dê tempo, meu Instagram tá aí. Vocês podem... Fala seu Instagram, por favor, para quem eventualmente não esteja vendo. Felipe Mota Psique. Eu vou dar ao final dessa live uma caixinha de perguntas. Vocês mandem lá as perguntas que ou eu não respondi ou que ficou depois. E eu vou estar respondendo essas perguntas também. Tá bom? Então a gente... né, para não deixar ninguém na mão aí. Demais. Excelente. Então vamos lá. Primeira coisa. A Ritalina, né? Eu estou aqui na minha colinha, né? Que é o metilfenidato. As drogas em geral, os estimulantes, né? Eles aumentam dopamina e nora, como eu já falei, no córtex, na região cortical e subcortical. Só que, o que acontece? Você tem um estímulo, mas não existe neuroplasticidade. A gente não consegue ver ainda modificação cerebral que melhore a organização do regulador do cérebro, que justifique o uso para esse fim. Então você tem um estímulo, mas não tem uma objetividade. Isso já por si justifica o fato de que o que você aprendeu naquele período não necessariamente não se sabe se vai continuar. Se você for fazer uma prova de curtíssimo prazo e você precisa de um estudo pontual, você vai ter mais acesso à informação, porque você vai estar mais vigio e mais atento. Mas não significa que você vai conseguir resgatar essa informação na prova, lá na hora, porque é um outro processo. Né? Tem a consolidação, tem
a revisitação da memória. Mas, enfim, ela tem a de duração curta, a intermediária e a longa. Cada uma se aplica a uma realidade. A curta, algumas horas, a intermediária, um turno, 2, e a longa, um dia inteiro. O que causa efeito colateral da Ritalina? Diminui o apetite, insônia, deixa a pessoa mais irritável. Em situações mais raras, como eu falei, pode dar arritmia, ter tique, a pessoa ficar com trejeito, e até sintomas psicóticos. Tá? Ela melhora a atenção, a memória espacial, geolocalização, e a atenção, mas a gente não vê melhora da cognição. Pegaram a Ritalina aí? Agora vamos para a modafinila, né? A modafinila, ela aumenta nora e dopa, aumenta a serotonina, regula glutamato e diminui GABA. Felipe, eu não quero saber disso não. É importante você saber por quê. A modafinila é a única medicação em alguns estudos iniciais houve aumento de criatividade, houve melhoria em alguns parâmetros de memória e também houve um pouco mais de retenção de conhecimento. Esse é o nome técnico do Vervance, não? Não, o Vervance é a deslisanfectamina. É um outro princípio mais parecido com a Ritalina. Certo. A modafinila é o que é mais usado para a pessoa que tem distúrbio do sono, que fica dormindo assim, do nada, entendeu? Narcolepsia, por exemplo. O Venvance, ele é a única medicação aprovada para quem tem problema de comer compulsivo. O FDA aprova, é a única medicação que é aprovada para quem tem esse tipo de comportamento. Também é para o TDAH. É um uso off-label ou não? É um uso... Não, o Venvance para comer compulsivo, para transtorno do comer compulsivo, é aprovado. É uma coisa que já está prevista nele mesmo. Essas 3 são aprovadas para o TDAH. Aí vai modificar ali questão de sono, enfim. Tá? Então, assim, aí você diz, Felipe, então eu não vou tomar mais Ritalina, eu vou tomar agora a modafinila, porque você me falou aqui que é melhor a memória, só que, amigo, jovem, estudante, como você, é o seguinte. Os testes que foram aplicados nos estudos, eles são testes adaptados. Existem testes que são feitos para pessoas com transtornos neurocognitivos, com problemas de memória, problemas de linguagem. E aí eles adaptaram esses testes para pessoas rígidas e aplicaram. Não significa que em situações ideais houve algum ganho, mas não dá para eu saber como é que é na realidade. Porque não é uma prova como a que você faz. Entende? São testes fechados. Então, eu não posso extrapolar muito essa informação para uma realidade no ambiente. Porque teve um ganhozinho, mas eu não sei se vai servir. Então, na dúvida, eu tenho que ficar com o pé atrás. Tá? Então, isso nos joga para outra pergunta. O Venvance, eu queria dizer o seguinte, ele é mais parecido com a Ritalina. Tá? Ele é mais parecido, não vou me deter muito nele, mas ele é uma anfetamina. Sabe quem que é a anfetamina também? Cocaína. Crack, né? Claro que a gente não deve demonizar uma droga, um medicamento. Ele não causa dependência tanto quanto essas substâncias, por outros mecanismos. Aquela história de recompensa, né? Que eu falei. Tá bom. Então, assim, eu falei da questão de comportamentos relacionados às substâncias. Eu falei dos mecanismos, mais ou menos, e o que essas substâncias vão causar. E aí, a sensação que eu tenho ao falar isso é assim, você que está olhando isso, está dizendo, poxa, cara, eu achei que eu fosse encontrar uma resposta para minha... Inclusive, eu aproveito e emendo, porque chegaram assim umas 4 perguntas na sequência, no seguinte sentido, doutor, eu não quero usar esses medicamentos, mas não tem um polivitamínico, um alimento, uma coisa,
um remédio mesmo que seja menos danoso, que não cause o risco desses efeitos colaterais que me ajude? Ou alimento, ou polivitamínico, ou mesmo um remédio que não seja tão arriscado, digamos assim, que não tenha risco de efeitos colaterais tão graves? Essa pergunta chegou aqui umas 4 na sequência. Eu imagino, porque assim, a gente quer um caminho mais fácil, né? Ou não só um caminho mais fácil, mas Não a é gente nem quer. mais fácil, eu acho, A gente mas quer a galera melhorar. quer toda ajuda que, digamos assim, esteja no campo do possível, né? E assim, quem não quer ajuda, né? Eu quero ajuda também. Então, assim. Pronto, então calma, gente. Eu não vou deixar vocês sozinhos. E até porque eu também sou um concurseiro em outro nível, né? Mas vamos lá. O que a gente sabe que dá certo, tá, gente? E eu vou repetir isso aqui, que vocês já viram em todo, com certeza, por aí. As medicações, só fechando, elas podem ser usadas em pessoas que têm algum transtorno, em pessoas que têm algum problema, né? Realmente, assim, existe um tratamento. Em pessoas rígidas, é questionável. Você vai fazer uso? Vai ter um médico que vai prescrever? Você vai pegar seu amigo? As evidências mostram que, para o seu objetivo de concurso, no longo prazo, não vemos ainda ganho. Se um dia isso mudar, eu vou ser o primeiro a falar. Galera, apoca aí na Ritalina, mas não é o caso. Não é o caso. A gente, enquanto médico, tem que estar resguardado na ciência, nas evidências científicas. E a gente tem que proteger as pessoas disso, né? Dessas falácias. E aí, entrando porque aí, assim, entre a coisa... a mulher que quer colocar um silicone, qual o problema? É estético. O cirurgião plástico, ele vai combater o exagero. Talvez o papel do psiquiatra no futuro seja combater o exagero de doping acadêmico, vamos dizer assim. Então, assim, você fala, Felipe, e agora? O que eu faço, né? Então, o que a gente sabe que melhora o desempenho cognitivo? Vamos lá. Sono. Não adianta você sacrificar o seu sono para estudar mais, no sentido desesperado. O sono consolida a memória. Ponto. Pessoas que dormem mal, que têm transtorno do sono por si, têm desempenho em todas as esferas cognitivas reduzidos. Não tem o que questionar. Segundo ponto, a alimentação. E aí você vai ter que chamar um nutricionista. Eu não sei falar de comida, eu sei comer. Mas eu também assim, sou desse time aí. Existem alimentos que têm propriedades que melhoram, selênio, se não me engano. Eu não sei, eu não vou falar, senão eu vou falar besteira aqui. Foi falado ontem na castanha. Ontem se citou a castanha também como só um exemplo de alimento que ajuda, eu acho que justamente por conta do selênio, né? O selênio. Agora sim, galera, eu já, como paciente de nutricionista, o nutricionista uma vez já me alertou também, não vão comer castanha alucinadamente não, que dá intoxicação também. Quanto mais é veneno. Tem intoxicação por selênio para quem comer castanha demais. Castanha do Pará, né? São 2 por dia no máximo. E até tem um episódio do House que ele trata uma pessoa que se intoxicou por selênio. Mas enfim. Então, alimentação, existem ali, você pode ajustar. Até assim, gente, a questão do doce, talvez seja muito comum a pessoa se recompensar. Vocês se recompensam quando estudam muito? Eu sou o rei da recompensa, Felipe. Eu sou o rei, cara. Interage aí. Quem curte um docinho aí? Eu desconto mais na comida, cara. Eu sou o rei da recompensa com comida. Assim, não, essa semana foi punk. Quando dá sexta-feira à tarde, eu abro a caixinha de ferramenta, meu amigo, eu sou o rei da recompensa. Então, eu posso dar o testemunho aqui. Eu sou o rei da recompensa. Legal. A galera pode interagir aí também. Interage aí. Dá o likezinho se você curte um docinho, se ganhou peso, eu também ganhei peso, vindo me preparar 10 quilos para passar na residência. Mas assim, a alimentação, né, é importante. Aí, ó. Não foi só eu que engordei não, hein? Vocês engordaram também. Tô engordando também. Não tem problema não, gente. Uma hora vocês vão passar, depois entra na academia, só que não, porque tá todo mundo de quarentena. Perfeito. Mas, ó, alimentação, aí assim, atividade física, né? Atividade física, existem também estudos que mostram que melhora o desempenho cognitivo, melhora a oxigenação cerebral, melhora a questão vascular mesmo. E quanto mais oxigênio e glicose, melhor aquele neurônio vai estar.
Logo, você vai ter melhor neuroplasticidade e promove neuroplasticidade. Aprender uma coisa nova é também algo que se pode dizer que melhora o desempenho. Tipo assim, de repente você está no seu concurso aí estudando e você vai aprender a tocar um instrumento musical. Claro que você não vai dedicar horas e horas ali para guitarra, no violão, mas isso, você aprender habilidades novas de forma holística, que não tem nada a ver, às vezes, aprender a desenhar, a pintar nas suas horas livres, isso faz com que você mexa com o cérebro, com a arquitetura cerebral, estimule a neuroplasticidade, né? E aí você faz com que o seu desempenho ao todo melhore. Então, pessoas que têm essa visão, né? Porque assim, cara, vou falar uma coisa que eu fazia, se você se identifica também, continua curtindo aí, eu gosto de ver o povo que se identificando, né? Eu estudava muito, e aí a minha folga, eu ia assistir um YouTube, eu ia assistir TV, eu ia fazer nada. A gente faz isso porque é intuitivo. Vou no Instagram, ficar ali procrastinando. Meia hora no Instagram, meu amigo, é ligeiro. Agora vá pegar meia hora na apostila para você ver. Então, em todo canto. Então, assim, o descanso, ele pode se dar de uma forma mais lúdica. Entende? Descanso, fazer uma corrida. Descanso, sair com o namorado, namorada. Descanso, aprender a tocar um instrumento, aprender alguma coisa de arte, isso ajuda. Aí, assim, na parte que eu sei é isso. Na parte que eu tenho dúvidas, por exemplo, dizem que vitamina D, exposição solar... Perguntaram aqui expressamente se vitamina do complexo B12, eu acho, se ajuda algo assim. Então, as vitaminas do... Ler piadas é ótimo ver aqui. O complexo B, ele ajuda no metabolismo cerebral. Ajuda. Mas você já come isso, já vem naturalmente na sua alimentação. Entende? Se você não tem uma restrição muito grande, geralmente vem. Então, não me estressaria com isso. Aí, assim, essa é a parte médica. Agora, a parte de quem estudou para concurso, quem passou, assim, e o que eu sei que dá certo, né? Teste de memória. Não é palavra cruzada. É você fazer flashcard, é você colocar post-it, é você usar várias técnicas. E outra, sabe qual é? Vocês já devem saber disso, mas a forma que você aprende melhor uma coisa é ensinando. Então, se você quer consolidar um conhecimento, pega uma pessoa e começa a ensinar. Felipe, eu não tenho. Se filma. Eu tenho vergonha. Vai para o espelho e fala. Quando você articula o seu pensamento e verbaliza ou escreve... Estão dizendo aqui que o Ouse ajuda também. Acho que sim, espero que sim. Quando você faz essas articulações, você tende a melhorar a consolidação da sua memória. Tá? Você tende a melhorar essa consolidação. E aí, cara, deixa eu só te interromper. Desculpa, perdão. É porque o Instagram vai já derrubar a gente, né? Que tem um limite de horário. E assim, eu tô pé da vida. Ó, ele acabou de disparar aqui. 1 minuto para terminar. Eu não quero que ele derrube a gente. E eu gostei porque começou a chegar perguntas agora. No final disparou perguntas. Mas eu não quero que ele nos derrube até para a live ficar salvo, porque tem muito conteúdo massa aqui. Então, eu já queria deixar convidado para a gente voltar aqui para ter para falar mais, principalmente sobre essa parte do que ajuda e do que pode potencializar. Acho que hoje foi maravilhoso. E tu tem 1 minuto para considerações finais. Desculpa, cara. Desculpa. Não, mas... A culpa é do Instagram. Já estava no final mesmo. Era só dando essas dicas para vocês. E espero ter levantado essa questão que seja esclarecedor. Não se automedique, não tome do amiguinho emprestado. Pode ser um tiro no seu pé. Peça ajuda. Eu me ofereço aqui para orientar. Vou abrir a caixinha de dúvidas para vocês. Psique. Tudo junto. E muito obrigado, Felipe, Ouse, a presença de cada um de vocês. E é isso. Nem tenho como te agradecer, cara, pelo tempo dedicado aqui. Com certeza vai ajudar muita gente. E, bicho, obrigado. Ó, tá feito o convite já pra gente voltar aqui. Porque, por exemplo, eu quero saber se ginkgo biloba ajuda ou não ajuda. Perguntaram aqui. Tá bom. Mas vai ficar pra próxima. Olha aí. Obrigado, então, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, cara. Muito obrigado. Tchau, tchau.